Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Danilo, bom dia, seja bem-vindo a mais um Falando de Negócios. Hoje com a presença também do engenheiro civil, sócio-diretor da Lácio, construtor e gestor de obras há mais de 20 anos, Evandro Rosa. Tudo bem, Danilo? Bom dia, Clemente, tudo bem com vocês? Aqui, firme e forte sempre, né? É isso aí, vamos começar mais um Falando de Negócios, né? Hoje a presença do Evandro, o Evandro tá aí do ramo da construção civil, faz tempo que a gente não recebe alguém desse ramo. Né? A gente falou bastante sobre esse setor durante a pandemia, né, do aquecimento que sofreu. E vamos ver agora como é que está em 2022 as perspectivas desse mercado para os próximos anos também. Evandro, obrigado pela sua presença, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Danilo, bom dia, Clemente, bom dia a todos aí, obrigado vocês aí. Bom, você já está há mais de 20 anos, né, nesse setor da construção civil e você posicionou a sua empresa em 2018 um pouco mais voltado para o segmento de casas de alto padrão, que a gente vê tem realmente aquecido muito o mercado das cidades aqui ao redor de São Paulo, principalmente, esse efeito de home office, pandemia. Então conta um pouquinho mais da sua trajetória e dessa sua visão de se estabelecer em 2018 em casas de alto padrão. Bom, Danilo, eu passei por várias etapas, várias fases do mercado aí, certo? Eu sou corretor de imóveis, depois me tornei engenheiro civil, né? Clemente conheceu meu pai, Brasil, em Jacareí. Brasil, grande Brasília. Grande Brasil que era também do corretor de imóveis. Exatamente. Também. Olha que legal. E aí em 2018 eu resolvi trabalhar com casas de alto padrão, porque entendi que era um mercado adequado e realmente na pandemia a gente teve um crescimento muito grande porque mudou o estilo de vida, né? Vamos dizer assim, as pessoas passaram... O que eu brinco é o seguinte, quem vivia bem em apartamento resolveu mudar para casa. Como é que eu vou te falar? Esse cliente, ele não estava preparado para isso. Então ele precisa de um apoio ainda maior, né? Porque ele... Tem gente que tinha um sonho de morar em casa, depois ao final sempre acabou indo para casa. Esse não, ele precisa de um pouco mais de respaldo aí. Interessante, você diz assim, então a pessoa ela estava vivendo bem no apartamento, ela não planejou aquela coisa de anos e anos para mudar para casa. Foi mais uma questão de impulso. A pandemia acelerou a decisão dela para ir para uma casa. E o que é esse respaldo? Então, o que aconteceu? A primeira coisa para esse cara que vivia bem no apartamento é você fazer uma casa não tão grande, tá? Porque assim, ele não tá com aquela expectativa de eu vou para uma casa porque eu preciso de algo maior, né? Então assim, normalmente essa casa para esse novo cliente, ela tem a parte íntima parecida com um apartamento. Porém a parte social, que é o que ele espera mudar na vida dele, aí sim ele tem uma área maior para receber os amigos, tá melhor com a família. Então basicamente eu acho que o que mudou lá no imóvel foi isso. Interessante, né? A gente sempre tem essa questão sociológica por trás do lar das pessoas, né? Quero uma área social maior para receber meus amigos, porque na pandemia eu fiquei muito isolado, né? Isso reflete na maneira com que as pessoas vivem dentro das suas casas também. E aí eu vou te perguntar, como é que está o mercado da construção civil hoje, né? Como você falou, na pandemia aqueceu demais, foi um mercado que talvez segurou a nossa economia, mas também a gente vivia numa época onde a Selic estava 2%, agora os juros aumentaram, a inflação aumentou, a gente vê realmente os custos, né, de muitas matérias-primas cresceram demais para a construção civil. Continua aquecido, mudou esse tipo de aquecimento, como é que tá, quem está construindo hoje? É diferente de quem está construindo em 2020? Quem está comprando casa hoje é diferente de quem estava comprando casa em 2020? Como é que você está enxergando hoje e para os próximos anos também? O que eu enxergo é que São José dos Campos deu uma estabilizada no preço, né? Uma adequada no preço. Porque se você pegar outras cidades do porte de São José, tem um preço muito mais alto que São José, né? Então assim, São José no preço dos terrenos ele subiu, muita gente estocou o terreno, mas ainda não decidiu construir, né? Então assim, a principal alta foi nos preços dos terrenos e nos materiais básicos. A gente acredita agora num mercado estável, certo? Assim, a gente estava com dificuldade para comprar terreno para cliente, hoje eu já consigo de uma forma mais
adequada, mas houve essa readequação dos condomínios, assim, vamos chamar. Mas no perfil da pessoa que procura construir e comprar não mudou, então? Não. Tem essa classe social que já tem ali o terreno, talvez. Exatamente. Ele veio do apartamento para casa, certo? Hoje ele já tem o terreno. O que eu brinco é que subiu o ticket, então descolou um pouco o preço do apartamento para casa, né? Então assim, antes quem tinha um apartamento de tamanho médio às vezes dava o salto direto para casa. Hoje não, hoje ele dá o salto do apartamento médio para o apartamento grande, do apartamento grande para casa. Interessante. Evandro, qual que é esse tamanho médio do apartamento? Qual a metragem média? Vamos falar de apartamentos de alto padrão, a metragem... Médio, vamos botar médio padrão, que é o... Em torno de 100 metros quadrados. 100 metros, né? Então assim, eu acho que hoje, às vezes as pessoas saíam de um apartamento de 100 metros quadrados e iam para uma casa em condomínio. Hoje eles vão do apartamento de 100 para um apartamento de 150, de um apartamento de 150 para uma casa. Aliás, né, você não consegue a distância de um apartamento de 100 para uma casa ficou muito longe. Aliás, né, é difícil achar também apartamento de 100 metros hoje, né? Geralmente é 64 metros, 80 metros, né? É muito pequeno se você avaliar uma família de 4 pessoas, né? Então, acaba sendo aquele apertamento mesmo, né? Tem mudado muito, né, Clemente, o perfil. Né? Você pega em São Paulo, por exemplo, você tem apartamentos de 15, 20 metros quadrados que já está absorvendo essa demanda de jovens que não casaram, que vivem sozinhos, que só quer dormir, né? E você tem ali nos bairros nobres de São Paulo verdadeiras fortunas de apartamentos de 20 metros quadrados. Então, realmente, a habitação tem mudado. Mudou muito, né? E é o que eu falo, pessoal, a gente segmentou a construtora para trabalhar em alto padrão. Mas o alto padrão não tem a ver com tamanho, né? Exatamente. Não, existem apartamentos de 30 metros quadrados e que são de altíssimo padrão. E de todos os tamanhos, né? O acabamento, a localização, isso que acaba determinando. Estamos apresentando, falando negócio hoje com a presença aqui do Evandro Rosa, que é engenheiro civil e sócio-diretor da Lácio Construtora e gestor de obras há mais de 20 anos. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Danilo Magri, entrevista, o engenheiro civil e sócio-diretor da Lácio Construtora, Evandro Rosa. Danilo? Bom, Evandro, vamos aproveitar esse segundo bloco e conversar sobre uma espécie de websérie, né, de reality que você vem fazendo e me chamou muito a atenção, que acho que é uma inovação, né? A construção civil, ela é um setor tão tradicional, mas cabe inovação, principalmente quando você trabalha com sonho, com novas tecnologias, um pouco que a gente já conversou no primeiro bloco. Me conta um pouco mais o que é esse reality, o que é essa websérie, por que ela surgiu e como que ela funciona. Então, no começo do ano, a gente lá da empresa, eu e meu sócio, a gente entendeu que a gente precisava ter uma presença digital, né? Vamos dizer assim, o mundo está mudando, já mudou, e a gente entendeu que a melhor forma dessa presença digital é mostrar a forma que a gente constrói, mostrar os nossos fornecedores, e para falar a verdade começou como uma brincadeira, tá? E aí a base dessa websérie são patrocinadores, né? E aí quando a gente foi para marcas nacionais buscar e a gente conseguiu hoje patrocínio da Deca, patrocínio da Florence, patrocínio da Tramontina, aí realmente a gente viu que ficou um negócio um pouco mais pesado e mais profissional. E aí a gente contratou uma grande produtora de vídeos para fazer. A gente está filmando a gente entende que o público quer ver a parte de acabamentos, né? A parte final. Então a gente está fazendo do acabamento até a entrega. Então a gente brinca que vai até a cortina, com cooktop, tudo isso. E a gente está filmando esse dia a dia, e acho que em outubro ou começo de novembro a gente começa a apresentar no YouTube. E aí como é que vai? Já tem nome essa websérie? Como é que as pessoas vão poder assistir? Sim. Na verdade, a gente tem um canal no YouTube, Evandro Rosa, e a websérie vai chamar Abre-te Casa. Abre-te Casa. Abre-te Casa. Né? Então, assim, realmente é um projeto que a gente aposta bastante. A gente, em conversa com os patrocinadores, entendeu que a recorrência é algo muito importante.
Então a gente está fazendo a primeira, mas com ideia de fazer uma amostra anual. Porque assim, hoje, né, com o Instagram, com os influencers, você já tem muitas personalidades que filmam o dia a dia da vida deles e, no caso, uma construção de uma casa, se essa personalidade está construindo. Qual que é a diferença básica entre essa pessoa ali que vai lá e filma a construção da casa dela e a série que vocês estão... Então, o que a gente entende, o que a gente vê na internet hoje é que o consumidor, ele quer o aval do especialista, né? Ele não quer o aval do artista mais, ele não quer o aval do influencer, ele quer saber, no fim do dia, o que a gente entende é que as pessoas querem saber quem são nossos fornecedores, como é que a gente faz na prática. E o porquê da gente fazer isso é que a gente percebeu, principalmente com o que a gente falou no primeiro bloco, essas pessoas que não estavam preocupadas em construir, de repente vieram para o ramo, ele vira um consumidor do assunto construção no digital gigantesco. Entendeu? Ele nunca ouviu falar dos arquitetos, de repente ele começa a pesquisar quem são os melhores arquitetos, como é que, sabe, quais são as tendências, e ele fica nesse mercado só por um período, né? Vamos dizer assim, ele só fica pelo período da construção. Ele fica especialista durante 1 ano e meio, que é o período da construção. Exatamente. Então, por isso que o patrocinador se preocupa com essa recorrência, porque quem está vendo esse ano já não se interessa mais no ano que vem. Sim. Né? Então, assim, a websérie está bem estruturada, sabe? A gente entrou de uma forma bem profissional aí, tá... Quando que vai lançar? Começo de novembro. No seu canal Abra-te Casa. No meu canal Evandro Rosa. Evandro Rosa. O programa vai chamar Abra-te Casa. Já vai dar para exportar essa série aí para outras plataformas depois. Se Deus quiser. Né? A gente interessante já tem... também que a gente está acompanhando aqui, né, o Danilo, que o Evandro, antes de ser engenheiro, ele era corretor de imóveis. Daí fez engenharia. E hoje é o grande nome aqui da construção civil, alto padrão. Isso está em São José e também Jacareí ou não? Como é que está o mercado aqui na região, Evandro? A gente atua basicamente em São José e Jacareí. Jacareí, né? Mas a gente faz alguns trabalhos de consultoria para obras fora de São José. Você mora aqui ou Jacareí? Eu moro em São José. Em São José mesmo, né? Atuei por muito tempo em Jacareí, na construção civil, e agora... Já faz desde 2018 que eu atuo em São José. Quando você fala em imóveis de médio e alto padrões, no caso aí, qual que é o mix de preços hoje? Quando você fala em médio e quando você fala em alto padrão, Evandro? Então, na verdade, até a área digital, vamos falar de construção, tá? Não do imóvel em si. Quando a gente fala da área digital, a gente brinca que o céu é o limite, né? Sim. Porque a pessoa passa a ter acesso a informações, a produtos que depende do bolso do cliente. Que antes não se tinha, né? Então, assim, de casas, eu acredito que você sai aí de casas em torno de 700 mil reais. Sim. E aí... Vai embora. O céu é limite. Aí o céu é o limite. Então, tá bom. Mais uma coisa, Danilo? Sim, eu queria perguntar, vamos falar de alto padrão, pra fechar, né? Alto padrão envolve muito tecnologia, inovação. Né? A gente tem visto, inclusive, novas tecnologias de construção de casa. Sim. Container, bloco. Cheguei até a ver uma questão sobre casa móvel lá na China, que as pessoas colocam a casa na carreta e levam para um monte de lugar diferente onde elas querem morar, passar férias e tal. Como é que você enxerga, não estou falando de casa móvel aqui no Brasil, mas como é que você enxerga essas tecnologias, essas novas formas de construção, como é que elas já estão influenciando o mercado, estão influenciando talvez no gosto das pessoas? Porque é o que você falou, hoje as pessoas têm acesso. Então ele entra no Google, ele entra no Instagram, ele entra nas redes sociais e ele fica especialista. Eu quero a casa assim, eu quero tal tecnologia embarcada na minha casa. O que você já viu que influenciou e que as pessoas têm pedido nos projetos? A própria casa da websérie, ela tem um mix de construção, um trecho em construção convencional, um trecho em construção a seco, né? Vamos dizer assim, eu acho que quase todas as tecnologias novas, como você diz, modular, são construções a seco, né? Usando cada vez menos o concreto, o cimento, né? Então isso realmente já é uma realidade. A primeira barreira foi que antes o pessoal não construía com medo de depois não conseguir vender, porque tinha sido feito com uma tecnologia alternativa. Isso o mercado já absorveu, né? E a outra coisa é a parte de automação,
né? Vamos dizer assim, hoje você pode controlar tudo que você quiser no seu telefone, né? Vamos dizer, ainda custa um pouco caro, não são todas Sim. as obras que aceitam. Mas a automação por muitos anos no Brasil era aquela coisa da Alexia, né? Era só a voz para meia dúzia de coisas. Agora você realmente consegue controlar a casa inteira. Você consegue controlar a casa inteira e o que acaba acontecendo é a pessoa decidir o que é importante para ela, né? A automação normalmente está mais ligada à parte de som, à parte de sala de cinema, parte de iluminação, Sim. né? Ou alguma automação mais funcional, para limpeza de piscina, para se a casa tem uma influência de sol, a cortina desce automática tal horário para não danificar os móveis. Então, Chique, né, Clemente? Muito interessante, né? Gostou? Muito. Da cortina fechar automaticamente, pra não tomar um sol na cara? Ainda não. Ô, Evandro, para quem quiser contratar você, faz o quê, hein? É Laço Construtora, o seu contato também. É importante deixar isso bem claro na rádio, para que as pessoas, logicamente, acabam se interessando, porque estou ouvindo aqui. E já seguir o canal, né? Pra quando a websérie sair. Exatamente. Então, né? nosso principal canal é o Instagram, Né? que tem evandro.rosa ou Lácio Construtora, são os dois nossos principais canais. Que prazer tê-lo aqui, Evandro. Sucesso você. Meu. Realmente fiquei emocionado saber que você é filho do grande Brasil. Aliás, o Brasil foi um do pessoal lá que acabou fazendo junto com o próprio Zé Paulo Jacareí, da Teto Imóveis, lá em Jacareí, onde iniciou-se a Rádio Musical FM. Realmente é muito bacana, lá na região do Jardim Maria Amélia, isso há 38 anos, mais ou menos. É isso aí. Sucesso pra você, obrigado por sua vinda aqui à rádio, tá bom? Obrigado vocês aí, sempre à disposição. Danilo, obrigado mais uma vez, até semana que vem com mais um Falando de Negócios.